acreditava no Fluminense também e passou. Segunda-feira vai pegar a Inter de Milão. Quero falar com você, Edson Viana, quais são as últimas do Flusão aí para encarar o time da Itália? Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu falo aqui em frente ao hotel que está recebendo a delegação do Fluminense em Colômbia, na Carolina do Sul. Depois daquela classificação tensa no jogo contra o Mamelodi Sundowns, os jogadores ganharam como recompensa uma folga lá em Miami, passearam, cada um aproveitou como quis, eles dormiram por lá e a coisa de 5 minutos o time desembarcou e chegou aqui ao hotel. A gente tem imagens aí da chegada dos jogadores, descansaram um pouco nessa batida, o Fluminense está aqui desde o último dia 6. A programação é a seguinte: o Fluminense volta a treinar hoje às 4h30 da tarde no horário de Brasília, na preparação já para esse jogão contra a Inter de Milão. Alguns pontos de atenção no time do técnico Renato Gaúcho. Na defesa, por exemplo, o capitão Thiago Silva não jogou contra o Mamelodi, estava com dores musculares, por uma precaução ali para evitar uma possível lesão. Ainda é uma dúvida para o jogo contra a Inter. E também o Soteldo, que vem fazendo um tratamento intensivo para se recuperar de uma lesão na coxa esquerda e quem sabe contribuir de alguma forma. Escobar, eu volto com você. E o Fluminense entra em campo na segunda-feira só, contra a Inter de Milão. Olha aí, Tatá. Olha aí que coisa! Olha aí! Quem quer ser campeão não escolhe adversário. Não escolhe adversário. Poderíamos ter enfrentado um time mexicano, mas acabou não acontecendo. O clube espera contar com a volta do Thiago Silva, que é um monstro. O zagueiro sentiu dores na perna no jogo contra o San e foi poupado na última quarta-feira. Será que Thiago Silva joga ou... Tomara, né? Eu acredito que sim, a não ser se realmente for um problema que realmente seja algo que muito perigoso mesmo, né? Até porque precisamos dele também para o decorrer da temporada. Mas conhecendo bem o Thiago, sei da necessidade que o Fluminense tem, o nível alto que ele consegue atingir, principalmente contra o grande atacante que vai ter, que é a força maior, né? Que joga muita bola. Lautaro, e a gente vai precisar aí do nosso monstro Thiago Silva para que a gente consiga parar. Mas se ele, por um acaso, não jogar, também estamos bem servidos, né? Tivemos aí o Ignacio, né, sendo eleito aí o melhor da partida. Teve um acontecimento que foi crucial para essa melhora, hein? Foi Jesus que visitou. Foi, né? Foi. Não teve um negócio desse? Foi. Uma invasão. Deitou na cama dele, ele veio a ser titular, foi eleito o melhor da partida, foi um encontro espiritual que ele teve. Pra quem não sabe, gente, uma coisa incomum aconteceu, imagina nos Estados Unidos, uma super segurança. Uma pessoa em situação de rua entrou no quarto do Ignacio, invadiu e ele entrou e estava lá. E uma coisa muito incomum, né? Isso aconteceu. Imagina o susto, né? Não era qualquer tomou. pessoa. Foi um encontro Foi um encontro espiritual. Foi um ser de luz que acabou adentrando naquele quarto e deixou a bênção para ele lá. Esse ser tem que entrar no quarto do Thiago Silva, então. Por favor. Não? Pra ele jogar. Você viu mesmo? Por favor. Por favor. Porque nós sabemos, né? E assim, a presença do Thiago, por ser um jogador conhecido mundialmente, isso traz também um respeito ainda maior, né? A gente sabe que no futebol tem muito disso também. O jogador olha para o outro lado, quando ele não o conhece, por melhor que seja aquele jogador, ele não respeita. Então, a presença do Thiago Silva traz um respeito muito maior para enfrentar. Ele é ídolo do Milan. Ele é ídolo do Milan. Ele jogou muito no Milan. Muitos anos, né? Muitos anos. Foi campeão italiano, um jogador espetacular. Então, ele sabe como é que é enfrentar a Inter de Milão. Pega o jogo contra o Borussia. Quando fica a câmera aberta assim, a quantidade de vezes do Thiago Silva, ele ajudando, como se fosse um regente mesmo ali na zaga. Avança, aí volta, avança. Cara, você ter o Thiago Silva ao seu lado é totalmente diferente. Eu diria com crucial, todo respeito né? ao Inácio, que fez uma baita partida. Inclusive, poderia ser titular lá do Thiago Silva, não seria nenhum problema. A gente até falou isso aqui durante a semana. Mas você ter o Thiago Silva, gente, não tem como. É uma partida super decisiva, ele tem que entrar. E o Renato Gaúcho avaliou a competição até aqui. Cadê o Renato? Adoro escutar o Renato, gente. Cada um tem uma opinião, né? Lógico que a Inter é uma grande equipe, uma equipe poderosa do futebol mundial, mas a gente não escolhe adversário. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente ter classificado. Conseguimos esse objetivo. O mais importante de tudo também é o PVC, o privilégio de eu ter disputado os 3 mundiais, né? Como jogador
em 83, depois com o Grêmio e agora com o Fluminense. Muito bem, tá aí, Tartar. Renato Gaúcho, sempre uma figura interessante para ser escutada, As entrevistas deles é sempre um show à parte, né? E eu gosto que ele bota sempre o Fluminense no alto. Isso aí a gente não tem nunca dúvida. Isso é a E aí, como a gente característica. está nesse momento... Foi o Bernal que falou aqui. Foi o Bernal, né? Foi. E quando a gente está nesse momento de Brasil, ele tá botando o Brasil também no alto, né? E precisamos realmente enaltecer, né? As equipes brasileiras têm feito aí um papel digníssimo. Fomos lá, estamos aí entre os 16, né? Os 16 maiores clubes aí. E os 4, né? E os 4 times aqui brasileiros, né? Hoje, né, amanhã, né, temos um enfrentamento aí, Botafogo e Palmeiras, né? Mas isso é para enaltecer mesmo o trabalho dos brasileiros. Passaram aí com louvor, né? Mesmo tomando alguns sustos, principalmente o Fluminense aí na última partida, mas se classificou, né? Que era o mais importante. E agora tem que desfrutar desse momento. Vai pegar a Inter de Milão, que é uma equipe também foi finalista agora de final de Champions League. Então, sabemos da dificuldade, mas... Qual estratégia você acha que seria boa do Renato? Olha, eu tô bastante confiante. Talvez... Orar. É uma boa. Isso aí é o básico, né? Isso é o básico, né? Mas eu acredito que o Fluminense não vai inventar muito, não, né? O Fluminense vai colocar aquelas 2 linhas ali de 4, né? Vai descer o bloco, vai colocar seus 2 extremos. E descer a lenha, se precisar também. Também. Colocar os 2 extremos lá e vai tentar espetar, né? Principalmente ali pelo John Arias, né? Devido à característica, tem essa força, né? Para poder explorar. Os 2 laterais da Inter de Milão são muito bons e atacam muito, né? Então, quem sabe, conseguindo ali espetar ali pelas costas deles. Fernandinho, posso só falar um ponto da coletiva do Renato, que, se eu não me engano, foi depois do jogo contra o Borussia, não lembro agora. A gente leva muito o Renato, às vezes, em tom de brincadeira, mas ele, nessa competição, deu uma das melhores entrevistas coletivas, quando ele defende os clubes brasileiros, parabenizando os clubes brasileiros. Por quê? Porque quando o clube brasileiro vai bem diante do europeu, é porque é calor, é porque eles estão em reta final de temporada. E quando nós, brasileiros, estamos em reta final de temporada? Então, eu estou aqui resumindo o que o Renato falou, porque foram várias declarações. E, para mim, foi uma das melhores entrevistas coletivas, porque ele levanta a bola dos clubes brasileiros. E é isso que o povo brasileiro precisa fazer, porque eu vejo muita gente minimizando as conquistas dos clubes brasileiros. Caramba, tem 4 brasileiros disputando as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Os argentinos, por exemplo, ficaram no meio do caminho e fizeram feio. Então os brasileiros precisam sim ter uma autoestima melhor. E o Renato fez isso. Parabéns para ele. O complexo de virar... Torcida tricolor, tudo bem com vocês? Um ótimo sábado para todos. Eu tô chegando com tudo nesse sabadão, trazendo muitas informações do nosso Fluminense, que vai enfrentar, né, a poderosa equipe da Inter de Milão, que foi vice-campeã, né, da Champions League, né, assim, um timaço. Então, assim, o Fluminense não tem que escolher adversário. É claro, se viesse um adversário mais fraco, seria bem melhor, mas agora sim o foco, né, o próprio Renato Gaúcho também, que concedeu uma entrevista, é fazer, assim, um jogo perfeito diante da poderosa Inter de Milão e conseguir essa tão sonhada classificação, que seria um fato histórico. Vocês concordam? Eu tô confiante, né, no Flusão. Vamos torcer para que o Fluminense possa, né, competir de igual para igual com a equipe da Inter de Milão, que é o que todos nós queremos. E agora, né, falando sobre o Mercadão da Bola, que eu sei que vocês gostam, né, de saber de tudo que está acontecendo, né, sobre o Mercadão da Bola do Fluminense, que vai abrir agora. Vai abrir agora, então assim, é muito importante vocês ficar por dentro de tudo. E o nosso presidente, né, não desiste de trazer o atacante Nico Lopes para o Flusão. É isso mesmo, o jogador voltou, né, a ser alvo, né, do Fluminense para a sequência da temporada. É um nome muito interessante, canhoto, muito bom de bola. O Renato, né, deu aval positivo. Então assim, eu gosto muito da contratação, dessa possível chegada. Vocês já pensaram? Chegou o Soteldo, chegou, né, o Nico Lopes. A gente sabe que o John Arias não terá perna para jogar todos os jogos, até porque assim, são muitos jogos. Então o Fluminense tem que rodar, tem que ter jogadores à altura do John Arias, para quando ele não estiver 100%, não estiver jogando, né, o jogador que jogar
na função dele, na posição dele, né? O substituto, no caso, tem que entregar a mesma coisa que ele entrega. Gols ou assistências. Então, assim, eu acho o nome muito bacana, né? Muito legal, muito interessante. Eu quero saber de vocês o que vocês acham de ver essa possível chegada do atacante Nico Lopes. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima.